A noite caiu pesada sobre o vilarejo, trazendo um silêncio inquietante, que parecia engolir os sussurros do vento. Dentro da velha casa de madeira, os ocupantes trocavam olhares tensos enquanto trancavam portas e janelas. Do lado de fora, passos ecoavam entre as folhas secas, cada um mais próximo que o anterior. Algo estava ali, algo faminto. E todos sabiam, sair não era uma opção. O som de unhas raspando na madeira interrompeu o silêncio como um grito. Ana, sentada no canto da sala, apertou o terço em suas mãos até os nós dos dedos ficarem brancos. Ele está aqui, murmurou com voz trêmula. Os outros tentaram ignorar, mas o medo era palpável. Lá fora, um rosnado profundo cortou a noite, fazendo o coração de todos disparar. Fiquem longe das janelas, gritou Rafael enquanto puxava as cortinas com um movimento rápido. A casa parecia encolher ao redor deles, cada sombra ganhando vida. Do lado de fora, o som de algo grande circulava, seus passos marcando um ritmo cruel. Rafael sabia que era apenas uma questão de tempo até que as barreiras fossem testadas. Você ouviu aquilo? Perguntou Marcos, sua voz baixa, quase inaudível. Ele segurava um velho machado com as mãos tremendo. A resposta veio em forma de outro arranhão na porta, desta vez mais forte. Uma força primitiva testava a madeira, e cada batida parecia um prelúdio do inevitável. Todos prenderam a respiração, esperando o pior. A luz da lamparina tremulava, criando sombras que dançavam nas paredes. Ana começou a rezar em sussurros, enquanto Clara, a mais jovem, segurava um cobertor contra o corpo, como se isso pudesse afastar o terror. Se isso entrar, estamos perdidos, sussurrou. Lá fora, um uivo cortante rasgou a noite, confirmando o que todos temiam. Rafael empilhou móveis contra a porta, criando uma barricada improvisada. Isso não vai segurá-lo por muito tempo, disse ele, suor escorrendo pelo rosto. A tensão na sala era sufocante. Do lado de fora, algo arrastava as garras pela parede, como se estivesse saboreando o medo dos ocupantes. A espera era insuportável. Um baque violento sacudiu a porta principal, fazendo todos recuarem em pânico. O machado quase caiu das mãos de Marcos, mas ele o segurou firme. Não podemos ficar só esperando, gritou. Mas ninguém tinha coragem de abrir a boca para sugerir um plano. Lá fora, a criatura rugiu novamente, o som reverberando como um trovão. Clara olhou pela fresta da cortina antes que Rafael pudesse detê-la. Seus olhos se arregalaram ao ver a sombra colossal se movendo no jardim. É enorme, sussurrou. Mas o horror verdadeiro estava nos olhos da criatura, brilhando como chamas no escuro. Ela sabia que estava sendo observada, e isso a congelou no lugar. Precisamos pensar em algo, insistiu Rafael. Mas o som de vidro quebrando no andar de cima silenciou todos. A criatura estava testando novos caminhos. Está dentro? Perguntou Ana com a voz embargada. Ninguém respondeu. Eles apenas esperaram, com cada segundo parecendo uma eternidade. Vamos nos dividir, sugeriu Marcos, mas Rafael balançou a cabeça veementemente. Isso nos enfraquece. Precisamos ficar juntos. Outro baque veio do andar de cima, e o som de passos pesados no assoalho fez todos se encolherem. Não havia como fugir. Não havia como lutar. A besta estava ganhando terreno. Clara começou a chorar baixinho, as lágrimas escorrendo pelo rosto pálido. Por que isso está acontecendo? Perguntou, mas ninguém tinha uma resposta. Lá fora, o uivo se transformou em um som gutural, um aviso de que o ataque estava próximo. Marcos apertou o machado, tentando controlar o pânico crescente. De repente, o som de algo rasgando ecoou pela casa. Um pedaço do telhado cedeu e, por um momento, todos ficaram imóveis. Um par de garras enormes apareceu na abertura, seguidas por olhos brilhantes e famintos. Corram! Gritou Rafael, mas não havia para onde ir. O monstro estava ali. Ana caiu de joelhos, rezando em voz alta, enquanto a criatura tentava forçar sua entrada. Rafael e Marcos ergueram armas improvisadas, sabendo que eram inúteis contra algo tão poderoso. Clara recuou para o canto mais distante, os olhos fixos na sombra que agora preenchia o cômodo.
Um rugido ensurdecedor encheu a sala, enquanto o monstro finalmente rompia o teto. A adrenalina tomou conta de todos, mas era difícil pensar sob tamanho terror. Marcos atacou com o machado, acertando a criatura no braço. Um grito de dor ecoou, mas isso apenas a enfureceu mais. "Todos para o porão", gritou Rafael, tentando liderar o grupo para um refúgio. Ana e Clara correram primeiro, enquanto Marcos tentava segurar a criatura. Ele sabia que era um sacrifício, mas não hesitou. O monstro avançou, e o grito de Marcos foi o último som antes que o alçapão fosse fechado. No porão, o silêncio era quebrado apenas pelos soluços de Ana e Clara. Rafael segurava a maçaneta com toda a força, esperando que a criatura não conseguisse alcançá-los ali. Mas o som de garras arranhando o chão acima indicava que ainda estavam sendo caçados. Era uma questão de tempo. "Ele não vai parar", sussurrou Ana. Rafael olhou ao redor, tentando encontrar algo que pudesse usar para proteger o grupo. O porão estava cheio de objetos antigos, mas nada que pudesse enfrentar o monstro. Lá em cima, o som de algo pesado sendo arrastado fazia o chão tremer. "E se esperarmos até o amanhecer?", sugeriu Clara, sua voz cheia de esperança. Rafael queria acreditar, mas sabia que era arriscado. O monstro parecia incansável, e o tempo parecia estar ao lado dele. O som de madeira sendo quebrada acima fez todos se encolherem ainda mais. A criatura começou a rasgar o chão com força brutal, arrancando tábuas como se fossem papel. Ana cobriu os ouvidos, tentando bloquear o som horrendo. "Isso não pode estar acontecendo", gritou, mas Rafael a silenciou. Precisavam de calma, mesmo no meio do caos. Mas o terror estava apenas começando. O rosto do monstro apareceu na abertura recém-criada e seus olhos encontraram os de Rafael. Era um olhar de pura maldade, misturado com algo quase humano. "Ele sabe que estamos aqui", murmurou Rafael, tentando não demonstrar medo. Mas a criatura avançou, forçando sua entrada no porão. Rafael avançou com um pedaço de madeira como arma, mas foi derrubado facilmente por um golpe da criatura. Ana e Clara gritaram, recuando ainda mais no porão. O monstro parecia saborear o pânico no ar. Suas garras arranharam as paredes, espalhando faíscas enquanto ele se aproximava lentamente do grupo. "Precisamos distraí-lo", gritou Ana, sua voz trêmula, mas decidida. Clara pegou um velho lampião e, com as mãos tremendo, o acendeu. "Isso pode funcionar?", perguntou. Antes que Rafael pudesse responder, Clara jogou o lampião na direção do monstro, criando uma explosão de fogo que iluminou o porão. Por um momento, o monstro recuou. O fogo criou uma barreira temporária, mas a criatura rugiu, ainda mais enfurecida. "Ele não vai desistir", gritou Rafael, ajudando Ana e Clara a subir de volta para a casa. O porão estava rapidamente se tornando uma armadilha mortal. "Temos que encontrar uma saída", disse ele, enquanto os sons do monstro ecoavam atrás deles. De volta à sala principal, Rafael olhou pela janela e percebeu que o céu começava a clarear. "O amanhecer está próximo", exclamou, mas a criatura parecia saber disso também e atacava com uma ferocidade renovada. A casa estava desmoronando e cada segundo era uma corrida contra o tempo. "Temos que mantê-lo longe até o sol nascer", disse Ana, segurando um pedaço de madeira como arma. Rafael trancou os olhos no monstro, que agora tentava abrir caminho pela porta principal. "Se ao menos tivéssemos algo para segurá-lo", Clara apontou para uma estante pesada. "Empurrem isso!", gritou. Juntos, eles empurraram a estante contra a porta, criando uma barreira improvisada. O monstro rugiu do lado de fora, golpeando a madeira com violência. Cada impacto fazia a estante tremer, mas ela aguentava. Rafael olhou para Ana e Clara. "Apenas alguns minutos mais. Só precisamos aguentar." A luz do sol começou a invadir lentamente o horizonte, espalhando um brilho alaranjado pela sala. O monstro rugiu novamente, mas desta vez havia algo diferente em seu som. Era como se ele soubesse que sua força estava diminuindo. Ana respirou fundo, sentindo uma fagulha de esperança crescer em seu peito. "Está funcionando!", gritou Clara, observando o monstro hesitar pela primeira vez. Ele se afastou da porta, uivando em frustração. Rafael não podia acreditar. A luz do sol parecia enfraquecê-lo. "Continuem, mantenham as cortinas abertas",
ordenou puxando outra janela para permitir mais luz entrar. O monstro recuava lentamente, mas ainda parecia relutante em desistir. Rafael segurava um pedaço de madeira como arma, enquanto Ana e Clara se preparavam para o pior. Ele vai tentar um último ataque, disse Rafael, os olhos fixos na criatura. E ele estava certo. Com um último rugido, o monstro se lançou contra a casa. A estante foi jogada para trás e o monstro entrou na sala. Mas a luz do sol o atingiu diretamente. Ele rugiu de dor, suas garras tentando bloquear o brilho intenso. Ana e Clara recuaram, enquanto Rafael aproveitou o momento para atacá-lo com toda a força que tinha. O golpe foi suficiente para desequilibrar a criatura, que caiu no chão, uivando em desespero. A luz do sol aumentava, cobrindo todo o cômodo. O monstro começou a se contorcer, sua pele fumegando como se estivesse em chamas. "Está funcionando!" gritou Ana, segurando Clara com força. Aos poucos, o monstro começou a se desfazer, sua forma colossal se reduzindo a nada além de cinzas. Rafael observava, ainda em choque enquanto o sol finalmente iluminava completamente a sala. "Acabou?" perguntou Clara, sua voz ainda cheia de medo. Rafael assentiu, mas sabia que nunca esqueceria aquela noite. Ana caiu de joelhos, segurando o terço com força, agradecendo em silêncio. Lá fora, o vilarejo começava a acordar, completamente alheio ao terror que havia acontecido. Rafael abriu a porta, respirando fundo o ar fresco da manhã. "Sobrevivemos", disse ele, mais para si mesmo do que para os outros. Mas algo no ar ainda parecia errado. Enquanto caminhavam pelo jardim destruído, Rafael notou marcas de garras nas árvores próximas. "Isso não foi um pesadelo isolado", disse ele. Ana e Clara olharam ao redor, seus corações pesados com a possibilidade de que mais criaturas pudessem estar lá fora. "Precisamos avisar o vilarejo", disse Ana, mas Rafael hesitou. "E o que vamos dizer? Que enfrentamos um monstro e sobrevivemos? Ninguém vai acreditar." Clara ficou em silêncio, mas sabia que ele estava certo. Ainda assim, o medo de outro ataque era real, e o grupo precisava se preparar. Eles decidiram se armar com o que podiam encontrar. Ferramentas de jardinagem, pedaços de madeira, qualquer coisa que pudesse ser usada para se defender. "Isso não vai ser suficiente", disse Rafael, olhando para as armas improvisadas. Mas era tudo o que tinham. E agora, o vilarejo inteiro podia estar em perigo. Ana sugeriu que procurassem o padre do vilarejo, na esperança de que ele pudesse oferecer alguma proteção divina. "Se isso for mesmo uma maldição, ele pode nos ajudar", disse ela. Rafael concordou, e o grupo começou a se mover rapidamente, sempre olhando por cima do ombro. O caminho até a igreja parecia interminável, cada sombra trazendo uma nova onda de medo. "Será que ele ainda está lá fora?" perguntou Clara, sua voz baixa. Rafael segurou sua mão, tentando confortá-la. "Se estiver, vamos enfrentá-lo juntos." Mas no fundo, ele não tinha tanta certeza. Quando chegaram à igreja, o padre estava acordado, como se já esperasse por eles. "Eu senti algo esta noite", disse ele, segurando um crucifixo. Rafael contou tudo o que aconteceu, e o padre ouviu em silêncio, antes de finalmente dizer: "Isso foi apenas o começo. Precisamos nos preparar para o que está por vir." Enquanto o sol subia no horizonte, o grupo sabia que sua luta estava longe de terminar. O vilarejo precisava ser alertado e defesas precisavam ser criadas. Rafael olhou para Ana e Clara, sentindo uma nova determinação. "Sobrevivemos a essa noite", disse ele, "e vamos sobreviver ao que vier."